aí, povo lindo, bonito e maravilhoso. Professor Vieira Filho, Química, canal Ciência em Sintonias. Vou te mostrar para você hoje a última parte da eletrólise. Vou te mostrar o aspecto quantitativo da eletrólise ou simplesmente leis de Faraday. Olha, já te mostrei eletrólise ígnea, no canal tem aula, eletrólise aquosa. Agora eu vou te mostrar o aspecto quantitativo. O que é isso, Vieira? Ele vai perguntar alguma coisa para você com relação a desgaste. Então é interessante que você lembre que quando a gente for trabalhar com leis de Faraday, alguns chamam de estequiometria na eletrólise, a gente vai trabalhar com aspecto quantitativo. Então, se você quiser resolver as questões de lei de Faraday por fórmula, é só tu aplicar nessa relaçãozinha aqui, ó. M é igual a I vezes T, que multiplica E, dividido por 96.500. Primeira coisa, esse M aqui nada mais é do que massa gasta ou massa obtida. Esse I aqui, ó, é a intensidade da corrente elétrica, que você lembra que é em quem? Ampere. Esse T aqui, ó, é o tempo em segundo. Eu acho que talvez que você lembre que teu professor de física lembrou que para descobrir a quantidade de cargas, basta você multiplicar o quê? A intensidade da corrente pelo tempo. Ou seja, tem algumas situações que eu posso trocar o Q pelo produto do I vezes T. Agora, o que é o E, Vieira? Ah, meu povo, o E é o equivalente grama, no caso, do metal. Que o equivalente grama do metal nada mais é do que a massa molecular do metal dividido por quem? Pelo seu respectivo NOx. Vieira, mas você ainda não explicou esse valor aqui, ó, 96.500. Ah, minha gente, aqui é a quantidade de cargas correspondente a quem? A 1 Faraday, beleza? Então, com isso aqui, aplicando essa fórmulazinha aqui, ó, a gente resolve as questões de eletrólise quantitativa ou simplesmente leis de Faraday ou nada mais do que estequiometria na eletrólise. Agora, veja bem, vão ter alguns problemas que vai ser necessário você fazer o quê? A equação. Por isso que eu digo a você, ó, dá uma olhadinha lá na eletrólise ígnea e aquosa que o Vieira te mostrou, beleza? Tudo bem? Aí você diz assim, Vieira, eu não vou fazer essas questões trabalhando com fórmulas. Ótimo, você vai fazer por quem? Por regrinha de 3. É só você lembrar desse detalhezinho aqui, ó. Toda vida que você passar por uma cuba eletrolítica, a quantidade de cargas correspondente a 1 Faraday, você lembra que nesse 1 Faraday você tem o quê? 1 mol de elétrons, você deposita a massa de E, que eu já te mostrei o que é o E, que é o equivalente grama, que é a massa atômica do metal dividido por quem? Pelo seu respectivo NOx. E aqui sempre no Faraday vai ter a carga equivalente a quem? A 96.500 Coulomb. Com isso aqui, a gente resolve qualquer questão de eletrólise quantitativa, beleza? Aí tu vai dizer assim, Vieira, mas eu estava resolvendo uma questão que falava em cubas e séries. Não tem problema, é só você lembrar que o número de cargas que passa na primeira, passa na segunda. O que é que implica dizer? Que vai depositar o mesmo número de equivalente gramas, ou seja, tu vai pegar a massa do primeiro, dividir pelo equivalente grama do primeiro, massa do segundo e dividir por quem? Pelo equivalente grama do segundo, e você resolve sua questão. Tudo bem? Não esquece, mais uma vez, o equivalente grama nada mais é do que a massa molecular do metal dividido pelo seu respectivo NOx. Primeira questão, só para a gente fixar essa historiazinha de eletrólise aquosa ou leis de Faraday, aspecto quantitativo. Diz assim, ó, o cobre metálico é tecnologicamente muito importante, é usado como condutor elétrico em tubulações hidráulicas, em liga como bronze e latão, entre outros usos. Supondo que num processo de eletrorefino empregado na obtenção de cobre puro, usam-se as seguintes equações. Eu tenho aqui a equaçãozinha do ânodo, que nada mais é
do que o cobre sofrendo o processo oxidativo. E eu tenho aqui a equaçãozinha do cátodo, que é o cobre sofrendo o processo redutivo, beleza? Aí diz assim, uma amostra de 90 gramas do minério à base de cobre foi processada para purificação, sabendo-se que uma corrente cuja intensidade é 10 ampere foi aplicada no sistema eletrolítico durante um tempo de 19.300 segundos. Ele quer saber o grau de pureza do cobre, ou seja, qual foi a massa pura da amostra que foi utilizado nesse processo. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa que eu vou descobrir, que eu vou relembrar com vocês, que essa partezinha aqui é o minério, é a amostra. Nessa parte aqui, tanto temos a parte do cobre pura, como também temos quem? A parte impura. O que é que Vieira vai fazer? Vai descobrir a pura, que é o que vai realmente ser depositada aqui, beleza? E vou descobrir o grau de pureza associado à amostra. Então, como eu quero depositar o cobre, a equação que eu vou utilizar vai ser a equaçãozinha de quem? Do cátodo. Sim, ele também disse na questão que o cobre pesa 63,5. Isso aqui são informações que tua prova vai ter que trazer. Beleza, meu irmãozinho? Então vejamos aqui o seguinte, ó. Tu tá observando aqui, ó, que tu tens aqui, ó, 2 mols de elétrons. Para cada 2 mols de elétron, tu tá depositando quem? 1 mol de cobre. Aí quando eu te mostrei a relaçãozinha do Faraday, eu disse que em cada mol de Faraday tem o quê? 1 mol de elétrons, que tem a carga de 96.500 coulombs. Portanto, como eu tenho aqui 2 mol de elétrons, eu vou ter 2 Faraday. Aí o que é que eu vou fazer com você? Eu vou dizer que para cada 2 vezes 96.500 coulomb, que é a carga correspondente a 1 mol de elétron, eu estou depositando no cátodo 63,5 gramas de cobre. Aí eu vou descobrir com vocês aqui, ó, quanto é que vai passar de carga, porque a intensidade é quanto? 10 ampere. O tempo é quanto? 19.300 segundos, beleza? Aí aplicando aqui, ó, nessa relação aqui, eu vou fazer o seguinte com vocês. Quantidade de carga é I vezes T. A quantidade de cargas é, a intensidade é 10, o tempo é 19.300. Multiplicado por 10, tu vai simplesmente acrescentar um zero. Aqui vai ficar 193.000 coulomb. Isso aqui é a quantidade de carga que está atravessando nesse exato momento. Então, quando eu tiver 193.000 coulomb, eu vou ter que massa em gramas de cobre? X. Não esquece, ó. Aqui é a massa pura do cobre. Aí, quando você for realizar aqui o cálculo, certo? Para você descobrir a massa do cobre, você vai simplesmente utilizar os teus conhecimentos matemáticos. Aqui eu tenho 96.500, aqui eu tenho 193.000. Se você dividir isso aqui, você sabe que aqui vai dar 1 e aqui vai dar quanto? 2. Eu vou cortar esses 2 aqui, ó. Eu vou obter isso aqui, ó, 63,5 gramas de cobre puro. O que é que eu vou descobrir agora? Vou descobrir o grau de pureza. Para a gente encontrar o grau de pureza, eu vou jogar nessa relação aqui, ó. Quantidade pura é a amostra vezes quem? A pureza, certo? Aí aplicando aqui, a quantidade pura foi o que você obteve, 63,5. A amostra é 90, ele quer o grau de pureza. Quando você dividir 63,5 por 90 e multiplicar por 100 para encontrar logo o valor em porcentagem, você vai ver que esse cálculo aqui vai dar algo em torno a
70,5%, que é o nosso grau de pureza, beleza? E você vai observar bem direitinho que esse resultado aí se encontra o quê? Na letra A. Então observa que tu precisou do teu conhecimento de eletrólise, lembrou um pouquinho aqui, ó, do teu conhecimentozinho da física, lembrou da estequiometria do grau de pureza. Tudo bem vocês? Então vejamos aqui agora, minha gente, mais uma questão para deixar você bem por dentro do aspecto quantitativo da eletrólise ou simplesmente lei de Faraday. Diz o seguinte: para a deposição eletrolítica de 11,2 gramas de um metal qualquer, cuja massa atômica desse metal é 112 unidades de massa atômica, foram necessários uma carga de 19.300 coulomb. Portanto, ele quer que você descubra qual é o número de oxidação desse metal. Pronto, essa foi a informação que ele me deu. Aí você vai lembrar da seguinte história que eu falei para você. Veja bem, ó, eu disse a você que toda vida que passar a quantidade de cargas correspondentes a um Faraday deposita a massa de 1 equivalente grama. Então, se eu tenho a massa atômica e se eu descobrir o equivalente grama, eu tranquilamente descubro quem? O NOx, que é o que ele pediu. Tudo bem? Então vejamos aqui o seguinte: se eu tiver um Faraday, eu tenho a quantidade de cargas correspondente a 96.500 coulomb. Isso aqui deposita a massa de E. O que é o E, Vieira? É o equivalente grama. Quando eu tiver, como ele me disse aqui, 19.300 coulomb, aqui eu vou depositar uma massa de 11,2 gramas do metal. Tudo bem? Agora é só a gente aplicar a regrinha de 3 da gente. Tu está observando aqui, ó, unidades iguais, eu vou cancelar. Aliás, eu vou simplificar para ficar mais prático. Eu vou cortar a unidade e, se você lembrar da sua divisão, se você simplificar isso aqui, vai lembrar que aqui vai dar 1 e aqui vai dar quanto? 5. Então, isso quer dizer o seguinte, que o equivalente grama do metal vão ser 5 que multiplica 11,2, que aqui vai dar exatamente 56 gramas. É o equivalente grama do metal, que você acabou de descobrir. Aí, para a gente descobrir o NOx, ó, o equivalente grama é a massa molar dividido por quem? Pelo NOx. Aí você lembra daquela história, quem está multiplicando passa dividindo, não é assim? Então, o NOx nada mais é do que, quanto é a massa molecular, Vieira? 112. Quanto é o equivalente grama? 56. Então, o NOx do metal nada mais é do que mais 2. Beleza? Tudo bem? Então, ó, espero ter contribuído com vocês nessa grande revisão, nessa revisão espetacular de leis de Faraday. Espero que vocês estejam inscritos no canal. Quem não tiver, pode se inscrever, pode curtir, pode compartilhar. Não esquece, canal Ciência em Sintonia leva para você o conhecimento no conforto de sua casa. Foi bom, meus amores?